Quero que você abra a sua Bíblia no profeta Oséias. Se abrir Mateus e voltar um pouco, você vai achar Oséias. Talvez fica mais fácil para você. Abrir Mateus e voltar um pouco para o Antigo Testamento. Você vai achar, vai passar para o Joel e vai achar o profeta Oséias. Há um texto em Oséias, no capítulo 14. Oséias, no capítulo 14. Fica firme aí que vai achar, irmão. É Oséias 14 mesmo. Pode ficar tranquilo. Creio que a grande parte já achou. Oséias 14, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Deus mesmo dizendo a Israel, ele fala assim: serei como um orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, e como cedro do Líbano profundará suas raízes. Obrigado, Senhor, por saber que isso é uma realidade naqueles que confiam no Senhor, que o Senhor é como um orvalho, Senhor. Mas nessa noite que o Senhor possa nos levar em uma dimensão de fé, meu Pai, não baseada em religião, em crendices populares, mas baseado naquilo que o Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, nos ensinou, meu Pai. Faça, meu Pai, que nessa noite isso seja claro sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, meu Pai, e possamos daqui sair, meu Pai, entendendo mais acerca da Tua palavra, mais acerca do Teu amor e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Tome em Tuas mãos cada vida que entrou aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, quando o profeta, ele era um homem do campo, Oséias, ele usa essa metáfora através do Espírito Santo, dizendo que Deus, ele é semelhante a um orvalho, e diz que ele vai cair sobre Israel e vai produzir o fruto certo, do jeito certo, e vai fazer muito mais do que produzir fruto, vai fazer que a raiz daquela nação, daquele povo, se aprofunda e não possa mais ser abalada. Então, o que eu tiro nesse texto para a minha vida como crente, como cristão, sobre quem que é Deus para mim? Eu digo que hoje há muitas pessoas falando muitas coisas acerca de Deus, dizendo muitas coisas acerca de Deus. E muitas vezes isso me assusta, quando eu começo a ouvir muitas coisas acerca de Deus, e quando eu olho para a Bíblia, nada disso que está sendo dito é o que é bíblico mesmo. Talvez você fale assim: pastor, qual é a religião verdadeira? Eu quero dizer que não tem nenhuma religião verdadeira, e entre elas está a Igreja Batista. Existe só uma coisa que é verdadeira, que é a Bíblia, que é Jesus Cristo. Então hoje a gente deve se preocupar em o que está na Bíblia, qual a característica que a Bíblia dá acerca de Deus. E o profeta aqui, ele dá uma característica acerca de Deus, dizendo que Deus é semelhante o quê? Quem conhece o orvalho aí? Poucas pessoas conhecem o orvalho? Vocês moram onde? Vocês não moram no interior, não? Moram em Licínia, não? Então, nós que somos daqui de Licínia, conhecemos o que é um orvalho. Talvez nós não sabemos o que o orvalho produz realmente na terra, mas nós conhecemos o que é o orvalho. E quando o profeta fala sobre o orvalho, ele cita algo fundamental que vários profetas falaram de Deus como um orvalho. Mas alguns profetas, o profeta Elias, não precisa abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, ele diz assim, não haverá nenhum orvalho sobre a nação de Israel, até eu dizer, haja orvalho. Então o profeta novamente põe o orvalho como algo importante para a nação de Israel, dizendo assim, Deus vai cessar o orvalho sobre a nação. Enquanto Deus não ouvir uma palavra da minha boca a favor da nação de Israel, Deus não vai liberar o orvalho. Interessante que em Jó, no capítulo 38 de Jó, Deus vira para Jó e diz assim: Jó, quem produz o orvalho? Joel traz uma palavra também, o profeta Joel, dizendo assim, Deus cessou o orvalho sobre Israel. E quando um profeta chegava e dizia assim, o orvalho foi cessado, o orvalho foi entregue, Deus é um orvalho. Quando ele usava a palavra orvalho, mexia com a nação de Israel inteira. Eu digo que Deus, ele cessa o orvalho sobre a vida de Israel quando havia pecado sobre a nação. Deus cessava o orvalho.
E quando a nação começava a confiar em outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, o Deus criador da terra. Pastor, o povo de Israel adorou outros deuses que não era o Deus claro. Adoraram até um bezerro de ouro, achando que estava adorando Deus. Adoraram deuses, e deuses, e deuses, e deuses em lugar de Deus. Até Salomão, que é um homem sábio, adorou outros deuses em lugar do Deus criador. Então, o orvalho é algo principal para a nação de Israel. Eu digo que o orvalho é o próprio Deus, mas para nós é a gente entender e dar sentido a esse orvalho. O problema é que a gente não entende a nossa vida e nem dá um sentido para a nossa vida. E muito menos para Deus, a gente nem entende e nem dá um sentido para Deus em nossa vida. Muitas vezes eu e você, nós fazemos como a nação de Israel, nós só vamos até Deus com uma confiança instantânea, uma confiança doril, uma confiança sorrisal, uma confiança para aquele momento, para a nossa vida, e não vemos Deus como um orvalho. Sabe por quê? Se o orvalho cair uma vez no ano só, ele não faz efeito nenhum. Você sabia que se cair uma noite só de orvalho, no ano inteiro, ele em vez de ajudar, ele prejudica aquilo, a planta. O orvalho sobre a nação de Israel, eu fiz uma pesquisa, que o orvalho cai no mínimo sobre a nação de Israel, hoje, agora, ela cai 200 noites por ano. 200 noites por ano, que o orvalho cai sobre a nação de Israel. A nação de Israel é uma das nações do mundo, uma delas no mundo, ou poucas delas no mundo, que tem um privilégio de 200 vezes por ano o orvalho está sobre aquela cidade, aquela nação, sobre aqueles campos. O local geográfico que Israel está é propício para o vento do noroeste lançar o calor que sobe durante o dia, que sobe a umidade do mar, lançar nas nuvens de Israel, e à noite, como a temperatura desce, o orvalho cair, mas gota mesmo de orvalho, que tem noite que parece que choveu. Mas o orvalho não foi a chuva. Já viu que você talvez levanta cedinho? Aí, não é todo dia que acontece isso no Brasil. E aqui no sul de Minas, cada dia tem piorado. Você levantar de manhã, a folha do café está lotada de água, você encosta assim, junta assim, cai aquela gota no chão. Aquilo é orvalho. Aquilo é orvalho. É sereno, Patrícia deu ali, mas tem um sereno e tem um orvalho, Patrícia. Tem duas coisas que o clima diz. O sereno é aquela molhadinha leve. O orvalho é aquela molhadona, semelhante, que umedece a palma da terra. Você já viu que tem vez de manhã que você levanta, a palma da terra está úmida, assim, você mexe, está seco, mas a palma da terra foi úmida. Aquilo é orvalho. Quando molha só a planta, aí se chama sereno, mas aqui classifica tudo, a Patrícia acerta, aqui põe tudo como sereno. Mas não, o orvalho é onde há mais água, onde há mais vida, onde traz mais alimento para a planta e para a terra. Interessante que a biologia diz que a terra sem o cair do orvalho não seria a terra que ela é. Por isso que quando o profeta chega e fala, você aí, quando ele diz assim, Deus vai cessar o orvalho. Deus é como o orvalho. Isso mexia com a nação de Israel por completo. Mas quando hoje eu falo sobre Deus, falo sobre pecado, falo sobre a nossa vida, eu vejo que isso não tem o mesmo efeito que tem ou tinha sobre a vida do povo de Israel. Entenda uma coisa, devemos entender que Deus, ele se pega em detalhes pequenos para transformar a nossa vida, e ele dá importância a detalhe pequeno da nossa vida. Gente, Jesus, ele pega lá um negócio no chão, faz um lodo e passa na vista e cura um homem, como um sinal messiânico. Jesus usando barro e saliva como um sinal messiânico. Por quê? Um Deus que se preocupa com detalhe, que mostra que os detalhes da nossa vida é algo mais importante, talvez, que as explosões de um relâmpago, de uma tempestade. O profeta não diz, como a nova tradução da linguagem hoje põe esse texto como chuva, não é chuva, o original é orvalho. Tem alguma Bíblia que diz chuva aí? A nova tradução da linguagem hoje, a linguagem jovem diz isso, mas a tradução certa é orvalho. Então, por que Deus quer mostrar para a gente, entenda uma coisa no seu coração, meu irmão, o orvalho de Deus é constante. Olha para mim aqui agora. Sabe de uma coisa? Como diz que o orvalho é constante, o orvalho ele é diário. O orvalho deve ter uma rotina sobre a nossa vida, ele deve cair sempre sobre a nossa vida, senão não produz aquilo que tem que produzir.
Se a gente faz da nossa fé, da nossa igreja, da nossa experiência de comunidade cristã, alguns dias, alguns encontros, isso não vai valer de nada para a gente. Eu digo, se a gente não entender que Deus é um orvalho, e a gente precisa desse alimento constante na nossa vida, você vai ser membro de uma igreja, ir numa reunião de poder, ir numa oração forte, isso não vai valer nada no fundo para a tua vida. Porque se o orvalho caísse 20 vezes sobre a terra por ano, a ciência já diz que de nada valia esse orvalho cair 20 vezes. Ele tem que cair, no mínimo, 86 vezes por ano. Em Israel cai 200 vezes. O que Deus quer mostrar através do profeta Osés, através do profeta Joel, através do profeta Elias? Jeremias fala sobre o orvalho. O que ele quer dizer? Gente, a importância da nossa vida com Deus é constante. Não adianta hoje você estar recebendo oração, pulando uma perna só, rodando, falando que recebeu o Espírito Santo, se a tua fé não é uma fé constante no orvalho que é o próprio Deus. Aí as pessoas chegam para mim, pastor, eu quero ter uma vida vitoriosa, quero ter uma vida abençoada. Eu pergunto, você quer um orvalho constante na sua vida? Ah, esse negócio de religião, né, pastor? Aí mistura Deus com religião. Esse negócio de religião é tudo muito bonito, né? Ele é bonito, não tem uma admiração danada. Mas ele quer, sabe o quê? Desculpa usar a palavra. Ele quer uma prostituta que ele vai pagar para satisfazer o desejo dele. Deus não é prostituta. Deus não veio e não está aí para a gente usar ele. E quem acha que está recebendo alguma coisa de Deus fazendo isso, ele está adorando o demônio e não é Deus. Deus nunca se deixa ser uma prostituta, que as pessoas vão, e qual é o desejo que você tem hoje? Pastor, hoje eu quero cura, então toma, é cura. Hoje eu quero ser rico, toma, riqueza. Isso é uma prostituta, isso não é Deus que está sendo adorado. E essa confiança que as pessoas estão botando não é em Deus. Nunca foi no orvalho de Israel. Nunca foi no Criador. Aí a Cris me perguntou semana, falou, amor, por que o Brasil está cada dia mais evangélico e cada dia mais ignorante? Eu falei, porque o Deus que estão adorando não é o Criador, não é o Deus de Israel, não é um orvalho. É uma prostituta. Por que o estádio inteiro vaiou a presidente, a Dilma? Povo sem cultura, povo ignorante espiritualmente. Está vaiando a si mesmo, ele que botou lá, você que votou. Está vaiando o seu ato de burrice. Se é, não sou nem contra nem a favor de partido, não sou partidarista aqui. Nem sei se a Dilma é boa ou ruim. Para mim não tem esse negócio de presidente. Para mim tem um orvalho. Entra Saddam Hussein e entra Collor, entra quem quiser entrar. A minha esperança é em quem? No orvalho de Israel. E a Bíblia diz, não importa o governante, o que importa é quem te governa. Aí eu pergunto, quem te governa? Se é uma prostituta de um Deus pagão, que você vai lá oferecer uma oferta, um sacrifício, uma campanha de 7 dias, aí pode piorar para você. Mas para quem a sua vida está baseada no orvalho de Israel, o orvalho que desce 200 vezes, que desce constantemente sobre uma nação, sobre uma família, sobre alguém, entra quem quiser entrar. E se entrar um ruim, foi Deus que quis botar ele lá. Deus quis isso para manifestar a glória dele de algum jeito. Se entrou um cara bom, foi Deus que quis, porque Paulo deixou claro, os governantes são sujeitos a Deus, e Deus põe, Deus tira. Mas só quem acredita nisso é quem acredita num Deus como um orvalho. E o profeta usa esse nome para Deus, dizendo que Deus, ele desce constantemente sobre a nossa vida. Deus, em Lamentações 3, 22, diz o seguinte, não precisa abrir, pode ir anotando aí, diz que a misericórdia de Deus, ela não tem fim. É como um orvalho que desce, não tem fim. O orvalho está determinado sobre a terra de vir, e tempos, e vir constantemente sobre a vida da terra. Então, entenda uma coisa, a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela vem sobre a nossa vida, direto, mas se você for povo de Israel, se for povo de Deus, quando o profeta diz, Deus será como um orvalho para vocês, para quem que está falando? Para todo mundo? Não, está falando para o povo de Israel. Deus é orvalho para quem confia nele como orvalho. Deus é orvalho para quem é povo dele, nação santa, separada para isso. Agora, se você só vem na igreja para receber uma oração, você não adora a Deus. Tem que entender isso, isso tem que ficar claro para você.
Claro. Não estou dizendo de momento da vida da gente que a gente se afasta. E Deus, Ele transcende o gueto de religioso. Pastor, eu tenho 5 meses que eu não ponho o pé aqui, não se preocupa. Deus não está preso a um gueto, a 4 paredes, não. Confiar em Deus, ter esperança em Deus. Deus, como um orvalho, transcende essa ideia de 4 paredes. Porque imagina se vem, que a oração de alguns pastores é essa, que vem sobre o Brasil o comunismo, proibindo a religião, acaba com os templos, tudo. Esse é um instrumento de Deus para acabar com os templos pagãos que se diz evangélicos, que se diz cristãos. E você tinha que se reunir na sua casa. Aí ia mostrar se você acredita no orvalho mesmo. Aí ia ver se você ia se reunir com a família, se você ia continuar sendo a mesma pessoa, se você ia continuar amando, ajudando, protegendo as pessoas. Ia demonstrar, ia se manifestar dentro do povo quem é nação de Deus e quem não é nação de Deus. Eu sei que Deus, os milagres dele é constante, o cuidado de Deus é constante, o seu amor é constante, mas sobre a nação e o povo dele. Mesmo sobre a nação e o povo dele, ele pode cessar o orvalho. Ele pode parar de ser Deus por um tempo sobre a nossa vida. Ele fez isso. Rapidinho que eu olhei para a Bíblia. Rapidinho eu achei 2 momentos que Deus falou, vou cessar o orvalho, e cessou. Há um momento da nossa vida que Deus pode. Isso acontece na vida de todo homem, de Deus, todo homem que é povo dele. Um dia Deus cessa o orvalho sobre a gente e deixa a gente ficar seco, com a alma rachada, tudo ruim dentro da gente. De repente você chega num lugar e fala, nossa, eu fui inundado pelas águas de Deus aqui na minha vida hoje. É porque tem hora que nós como cristãos, como povo de Deus, precisa que Deus cesse o orvalho, porque a gente costuma demais com as coisas simples da vida. Gente, quem se importa se vai cair um orvalho hoje? Ninguém se importa. Porque é uma coisa que já está aí, já cai. Mas eu quero ver, fica 1 ano sem cair o orvalho na terra. Aí vai começar a televisão. O problema lá é porque não está caindo um orvalho. E isso vai começar cientistas vir de fora, examinar gente dos Estados Unidos, gente de Israel, onde cai muito orvalho, que lida com isso o tempo inteiro, analisar o que está acontecendo no Brasil. Aí vem um pastorzinho lá de Licínia, lá no cantinho, uma igreja pequena, e fala assim, é porque não está prestando atenção para a vida. É porque não está dando sentido ao orvalho. Oséias era um profetazinho de um interior, um agricultor, talvez considerado um qualquer, mas a boca de Deus estava sobre a boca dele. A boca de Deus estava instruindo as famílias, aonde ouvia ele falando. E o profeta diz, Deus será, Deus é um orvalho sobre Israel, ou como um orvalho para Israel. Então, irmãos, o orvalho de Deus sempre vai estar, o Deus que é o orvalho sempre vai estar com aquele que é seu povo e sua nação. Porque Jesus diz, eu nunca vou abandonar vocês. Mateus 28, ele diz isso no finalzinho, a última palavra que ele diz, não vou abandonar. O que ele quer dizer, serei orvalho na tua vida. Não vou te deixar. Entendeu outra coisa? O orvalho, ele nunca cai de baixo para cima. Você já viu brotar orvalho na terra? O orvalho vem de onde? O que o profeta, quando usa essa metáfora, o que ele quer dizer com isso? Que as nossas provisões têm que vir de onde, gente? É de Deus. As nossas provisões, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria, tem que vir de Deus, não pode vir das coisas terrenas. Eu comecei o culto usando que texto? Que não é na força do cavalo, que não é na astúcia do homem que Deus confia. Mas Ele confia quando o homem põe o coração dele nas coisas lá de cima. Hoje eu disse isso dentro da classe ali, que está o seguinte, a igreja hoje, o povo de Deus hoje, eles estão com a cabeça na terra e o pé na lua. Os caras falam, ensinam, e as pessoas seguem um montão de palhaçada. Pé na lua, o cara está no outro mundo, e a cabeça pensando na terra, ensinando palhaçada para ver, não, o que eu posso melhorar a minha vida aqui? Cabeça na terra. Você vai para a Bíblia, Romanos ou Colossenses, eu vou usar essa expressão, eu tenho pena de você que não frequenta os cultos de quarta-feira. Porque os irmãos estão vindo, sabe como que Deus está abençoando a vida, fazendo ele como orvalho, fazendo a nossa raiz, afundar para o chão adentro, e botando os nossos brotos firmes. Então, as pessoas só querem viver de um momento. Então, isso é muito importante.
Pastor, eu não posso vir ler a Bíblia em casa. Deus é um orvalho, é diário, é constante. Não é só baseado no que a religião te oferece, mas baseado naquilo que Deus é para você. Gente, se Deus fosse um orvalho mesmo para você, você não deixava de encontrar com Ele no mínimo 200 vezes no ano. Ou de estar na presença dEle 200 vezes no ano, no mínimo. Sem tirar lá algumas coisas para você falhar, ou se aborreceu, ou Adão ficou em pé na tua vida. Mas você não ia dar conta de ficar sem Ele. Entenda uma coisa. Até a Samara, nem sei onde que ela leu isso, ela disse para mim ontem, anteontem. Pai, 2 sinais já estão acontecendo para a volta de Jesus. O primeiro é que as pessoas estão parando de ir nas igrejas. Mas na igreja séria. Em circo, lota. E o outro, não sei se ela falou que é terremoto, eu não sei onde que ela pensou isso. Mas é verdade o que ela está dizendo. Se ela achou isso na Bíblia, creio eu, está na Bíblia. Se ela leu isso com a boca dela, com os olhos dela na Bíblia, é real. Hebreus diz isso, que quando os dias começarem a ser abreviados, as pessoas vão deixar de buscar o orvalho. E não é buscar o orvalho só aqui no quadrado, isso aqui é só um reflexo das pessoas que estão vivendo lá fora. Se o cara não se envolve aqui, como é que está se envolvendo lá fora? Claro que eu acredito que por um tempo a pessoa pode se afastar, mas a fé dela, o coração dela está lá. Eu acredito, não sou um religioso. O reino de Deus está... A igreja está dentro do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus por completo. O reino de Deus expande, é muito além da igreja. O reino de Deus é na tua casa, no teu trabalho. Está além disso. Mas você tem que entender quem é Deus. Então Deus, Ele é esse orvalho que vem da onde? Do céu. Aí os livros de autoajuda, a psicologia, a televisão, quando você liga, fala assim, não, a vitória está dentro de você, basta você levantar o dia e falar, eu vou conseguir hoje, eu vou trabalhar melhor, vou lidar melhor com os meus filhos. Você não dá conta, porque não vem daqui de dentro, vem de cima. Não adianta nada o cara ser maior, profano, levantar de manhã, não, hoje não vou gritar com o cara. O primeiro cara que fechar ele no trânsito, ele vai sair do carro, vai arrancar a camisa, jogar em cima do cara, xingar a mãe do cara todo nome. Primeiro carro que fechar ele no trânsito. Porque aquilo só foi não foi de cima, foi de dentro, não foi do alto. O orvalho que produz fruto e raiz profunda vem de onde? Vem do alto. Então o profeta diz, Deus é um orvalho, o orvalho vem do céu. Outra coisa que eu posso destacar, quando o profeta fala orvalho, o orvalho cai sempre que dia que cai? Sol quente, pessoal. Na praia nós estamos lá, o orvalho cai. Só cai de noite. E ainda a ciência diz o seguinte, a biologia diz que a noite mais escura é a noite que cai mais orvalho. Porque isso é explicado, eu não sei porquê, mas eles dizem isso, que a noite mais escura é a noite que mais cai orvalho. Aí eu penso assim o seguinte, que se a gente vê Deus como um orvalho, e se Ele já for um orvalho sobre a nossa vida, no momento mais difícil da nossa vida, nós vamos ter mais de Deus. Deus vai se manifestar mais sobre a nossa vida. Mas se a gente já viver nesse reino onde o orvalho de Deus é jogado sobre nós. Agora, se a gente vive em um lugar que o orvalho não é propício cair, o que será de nós? Entenda uma coisa? O orvalho vem nas noites mais escuras da vida. Interessante que Jesus no Getsemane, eu digo que foi a noite mais escura de Jesus. Foi Jesus no Getsemane. Onde ele fala assim, papai, se puder, passa essa luta, a cruz, passa de mim se puder fazer isso. Deus se manifesta como o que para Jesus? Como um orvalho. Ele silenciosamente, né? Se fosse eu, talvez eu ia passar mal, né? Como a Samara se machucou, quase se machucou, eu quase passei mal. Vamos botar assim, se Jesus fizesse essa oração, se Deus fosse como alguns falam aí, Deus ia rachar o céu, ia botar um montão de anjos assim, iluminando tudo, Deus ia descer lá embaixo e falar, levanta-te, varão, que eu te digo um negócio nessa noite. Ei, ti. É contigo que eu te digo. Isso que Deus ia fazer. Mas o que Deus faz? Manda um anjo. Se Jesus viu esse anjo ou não, eu não sei. Mas ele sentiu que tinha algo diferente. Manda um anjo. Ele sente um toque de Deus. Ele sente que Deus não livrou ele daquilo que ele tinha que passar, mas Deus livrou ele no fogo, Deus livrou ele na água. Quando passares pelo fogo, o orvalho vai estar ali. Quando passares pela água, o orvalho vai estar ali. O profeta diz isso. Entenda uma coisa, meu filho,
Não busque aquilo que Deus não ofereceu para você, porque o outro vai vir te matar o teu desejo. Isso não é Deus que ofereceu. Quem está fazendo você? O Criador não é. Então é o demônio disfarçado. O demônio não usa prata mais, usa terno e gravata e batina. Entenda isso. Uma coisa, Deus desce como um orvalho copiosamente na nossa vida. Mas que negócio é esse? Copiosamente, que é sem parar e no momento mais importante que a gente precisa. Então eu já destaquei isso. Deus, ele vem sobre a nossa vida como algo vital. Gente, aí a gente fala assim, olha, Jesus é algo mais importante que existe para a vida do homem. Não é para o cara ficar rico, ter um casamento abençoado, é nada disso não. Isso acontece. Busca o reino de Deus e as outras coisas vai sendo caminhada durante a nossa vida. Mas Jesus, ele veio para trazer essa salvação, esse orvalho sobre a nossa vida, isso é algo vital. Só que a gente fala de Jesus, as pessoas não querem. As pessoas não querem entregar a sua vida a Jesus. As pessoas preferem viver uma vida no pecado, fazendo tudo errado, abrindo mão de Jesus por coisas que não tem importância nenhuma, e fala assim, não, eu tenho uma fé no orvalho danado. Não tem nada. Sabe nem quem é Deus. Entenda uma coisa. Deus, ele é vital para a vida humana. O orvalho é algo vital para o reino vegetal. Se o orvalho não cair sobre as plantas não existem. Em pouco tempo, para de existir a flora que existe no mundo vegetal. Gente, se a gente não buscar aquilo que é vital para a nossa vida como pessoa, a gente não vive. A gente é um defunto ambulante. A gente é um deserto árido, rachado, seco. Por quê? Não tem o melhor da vida. Que é o quê? O orvalho de Israel, que é o próprio Jesus. Entenda uma coisa, ele desce copiosamente, e Joel no capítulo 2, ele diz assim, ó, e Deus derramará como água o Espírito Santo dele sobre as pessoas. O orvalho, novamente, o profeta trazendo a metáfora da água sendo derramada dentro da gente, trazendo vida sobre a vida da gente. E poderia usar vários e vários textos, mas eu quero encerrar com uma palavra que é para você agora. Você escutou o orvalho cair essa noite? Eu não escutei. Você escutou, Breno? Alguém? Diego escutou o orvalho? Escutou o orvalho caindo? Quando o profeta diz que Deus é como um orvalho, que eu digo que as maiores maravilhas que Deus fez e faz é em silêncio. Talvez você entre aqui e fale, pastor, Deus não está sendo orvalho para mim. É porque o orvalho é silencioso. Você não consegue ver a ação dele, nem consegue entender o que ele produz, nem ouve o barulho dele. E tem gente numa gritação nas igrejas para ir para fora, fazendo tanto barulho, tanta coisa, e não tem ouvido Deus. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. A Bíblia é bem claro, fala isso é Bíblia que eu estou dizendo. Em 1 Coríntios capítulo 14, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de tumulto. Deus é um orvalho. Então você que tem passado por luta e tem confiado em Deus, e talvez você olha e você acha que parece que Deus não está agindo, eu te dou uma garantia, não porque tive uma revelação, porque a Bíblia diz isso, que Deus é um orvalho, e ele desce em silêncio, que ninguém escuta o estrondo do orvalho. Ninguém escuta. Ninguém dá importância muitas vezes. Ninguém consegue perceber o que o orvalho está fazendo. Mas ele está fazendo. A confiança que eu tenho em Deus é que Deus é um orvalho. Que no meu mundo animal, pecador que a gente vive, eu preciso dele para sobreviver. Entendo que ele tem que ser constante na minha vida, sem parar. Entendo que nas noites mais difíceis é a noite que ele vai mais descer sobre mim. Entendo outra coisa, que Deus é copiosamente sobre mim. Ele sabe do momento que eu mais preciso. Deus sabia que você precisava ouvir essa palavra hoje. Por isso que ele é um orvalho. Ele sabia. Ele é um Deus que ele é
plural, no sentido dele estar em todas as pessoas e querer todos, mas ele é um Deus como um orvalho que desce naquela folha individual da planta e põe nutrientes exato nela. Por isso que você precisava ouvir, Deus trabalha em silêncio. Enquanto o mundo grita, põe no horário nobre da Globo, põe em outdoor, Deus faz o manifestar dele como um orvalho, e ele vem e não faz o mesmo barulho que a chuva faz. Por isso que a tradução aqui não pode ser chuva. A tradução aqui é orvalho. Orvalho. Porque esse é o Deus. Entenda uma coisa, nós precisamos na nossa vida, que é seca, árida e sem vigor, o orvalho de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte texto da Bíblia, que diz assim, ó, preste atenção agora. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. João 10:10. Mas eu quero dizer Jeremias junto agora 9. Diz assim, ó, busque-me e me achará quando você me buscar de todo o seu coração. Quero voltar agora para terminar em Joel, no capítulo 14, o versículo 6, a gente leu os 5, ele diz assim, ó, 14, Oséias 14, versículo 6, a gente leu o 5 que diz que ele é como um orvalho, o 6 diz o seguinte, os seus brotos brotarão, então juntei, e o seu esplendor será como o da oliveira. O que quer dizer? Qual a próxima palavra agora? A sua fragrância, o seu cheiro, a sua alegria será como do cedro e do Líbano. Então, meu filho, não tem como você ter uma vida cheia de vida de Deus sem Deus ser orvalho para você. Deus tem que ser um orvalho para a sua vida. Deus tem que ser constante, Deus tem que ser silencioso e Deus tem que ser a fonte de esperança sua e da sua vida. Talvez as pessoas falem assim, se eu fizesse uma pregação aqui baseada na teologia do oba-oba. Talvez eu falei assim, quem quer ir ser um broto para crescer? Todo mundo, eu quero, você tem oração, toma oração, você vai ser um broto, você tem que ir crescendo. E se eu não destacasse Deus como um orvalho? Deus se Deus faz isso? Faz. Mas se ele for o que para você? Orvalho. Mas ele não tem obrigação de fazer. Mas ele faz. Porque ele é um orvalho. Ele produz o que a gente precisa. No momento certo. Do jeito certo. Eu quero orar por você. Que veio aqui nessa noite e fala, pastor, eu entendi. Eu quero dizer que esse orvalho é algo tão real que ele se ofereceu na cruz e morreu por você. Sabia disso? Ele veio e se entregou na cruz por você. Eu quero orar por você que está aqui essa noite. Abaixe sua cabeça, todos vocês. Peço isso com todo carinho. Oh Deus, venha, Senhor. Silencioso sobre nós nessa noite. Eu sei, meu Pai, que quem ouviu essa palavra, o Senhor vai gerar sobre eles o crescimento certo, o amadurecimento certo, porque o Senhor é como um orvalho. Você acredita nisso, meu filho, que Deus é como um orvalho? Eu quero te perguntar uma coisa aqui. Se você não for filho de Deus, se você não entregar a tua vida para Jesus, aceitar o que Ele fez na cruz por você, não tem como você ser povo de Deus. O mundo diz que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia, em João 1, versículo 12, diz que só quem é filho de Deus é aquele que entrega a sua vida para Jesus. E passa, como o profeta diz, entender que Jesus, que Deus é como um orvalho sobre a nossa vida. Que tem que ter constância, que temos que estar sempre querendo mais desse orvalho, e saber da importância dele para a nossa vida. Não se engane, meu filho,
Não busque Deus como uma prostituta que Ele nunca vai aceitar. Se a presença de Deus muitas vezes no culto alivia o teu coração, traz paz, Deus não quer que você busque Ele por isso. Deus quer que você busque Ele como um orvalho, como algo essencial para a tua vida. Eu quero te perguntar, você que está aqui nessa noite, fala, pastor, você não foi batizado ainda em uma igreja evangélica que prega acerca de Jesus Cristo? Você entendeu que precisa de Deus como um orvalho? Eu quero te perguntar se você quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite. Fala, pastor, eu preciso que Deus seja orvalho sobre a minha vida. Eu entendi que eu tenho que ter constância para que esse orvalho faça o seu efeito sobre mim. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu quero te convidar a você botar a mão sobre o seu coração, que eu vou orar por você. Peço que todos estejam orando. Deus te abençoe, meu filho. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Talvez você não está dando importância ao orvalho. Não tem problema. Mas quando ele cessar sobre você, você vai ver. O povo de Israel viveu isso já na vida. Do orvalho ser cessado sobre eles. Quando Deus te botar num tubo, tirar a graça comum sobre a tua vida, você vai ver. Você vai lembrar dessa mensagem. Você vai lembrar que Deus, Ele pode cessar a presença dEle sobre a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança. E Deus fez isso sobre uma nação. Coisa mais simples é fazer sobre a vida de um. Você quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus? Isso, põe a mão sobre o teu coração que nós vamos orar nesse momento. Feche teus olhos. E agora você que está aqui na igreja, fala, pastor, ore para mim. Já entreguei minha vida a Jesus. Sou ovelha do Senhor. Sou de outra igreja. Mas tem hora que eu não consigo ver Deus trabalhar na minha vida. Tem hora que Deus não tem sido para mim. Eu não tenho visto Ele como um orvalho. Eu não tenho buscado Ele constantemente. Pastor, eu sei que eu tenho virado as costas para Deus por coisa tão simples. Tem hora deixado as coisas de Deus de lado por coisas tão simples. Não tenho visto a importância dEle na minha vida como eu vi hoje. Eu quero orar por você também, meu filho. Tem hora que a gente é levado a fazer isso mesmo. Mas por isso que ainda Deus fala com a gente. Mas se a gente abrir o nosso coração, porque Deus não vai gritar no teu ouvido, Deus é silencioso. Põe a mão sobre o teu coração. Isso, põe. Ninguém olhando para ninguém agora. Nós vamos orar agora. Você precisa dessa oração? Então põe a mão sobre o teu coração. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Com certeza eu tenho no coração que o Senhor, nessa noite tão escura, que é essa noite de domingo, o Senhor desceu sobre esse lugar como um orvalho. O Senhor falou do jeito certo, da forma certa. E nesse momento, Senhor, nós entregamos aquelas vidas, Senhor, que botou a mão no coração, que entendeu que Jesus Cristo deve ser o orvalho, ao constante da nossa vida. Aqueles que pedem um toque seu, uma misericórdia sua, um descer do Senhor como um orvalho. Talvez sobre a vida dessa pessoa, o Senhor já até cessou o orvalho sobre ela, mas eu te peço, pela tua misericórdia, meu Pai, porque a palavra diz que a tua misericórdia é infinita. E como boca sua nessa noite, eu te peço, Senhor, faça o orvalho de novo vir sobre o coração, sobre a vida dessa pessoa, e que ela nunca mais abandone a tua presença, que ela possa dar importância certa nisso, que ela não dê mais importância ao cavalo, à força do cavalo, ou o homem, a agilidade do homem, mas que ela ponha confiança do Senhor, no Senhor, no Senhor.
Faça isso cumprir sobre a nossa vida, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós oramos na certeza que a Tua palavra nos garante que o Senhor é orvalho para o Teu povo e fará brotar brotos novos sobre nós e fará que as nossas raízes se aprofundam em lugar inabalável, porque a nossa confiança está não em cavalos de guerras, não em homens, mas como o salmista diz, no Senhor. Obrigado, Jesus, e nós te agradecemos por esse dia, em Teu nome, amém. Irmão, leva essa palavra para casa, leva para a tua vida, e sabe de uma coisa, Deus é orvalho, é em você, amém? Abre a sua Bíblia, em Oséias, no capítulo 14, que eu vou pregar de novo, amém? Amém! Amém!